Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre o tema de honrar pai e mãe. Vou começar lendo alguns versículos para vocês e vou falar o nome aqui se vocês quiserem acompanhar na Bíblia. Primeiramente, vamos ler o Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que é a parte da Bíblia onde estão os 10 mandamentos. Bem, diz assim: Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O outro está em Provérbios, capítulo 6, versículo 20 e 21. Versículos 20 e 21. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Outro aqui seria Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Eu estou abrindo aqui. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. E o outro, para fechar, seria Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Bem, honrar pai e mãe é uma coisa tão importante, né? Mas vamos puxando desde o começo da leitura, que seria lá em Êxodo. Quando você vê em Êxodo, é um dos mandamentos, né? Honrar, né, o pai e a mãe. É um dos primeiros mandamentos assim que uma criança aprende. Às vezes ela nem tem noção da fé em Deus, não, uma criança pequena ainda não tem completamente, né, a noção do que Deus fez por ela, né? Então, é dever dos pais ensinar para ela um dos mandamentos que a gente um dos mais importantes para o começo da vida, assim, se não o mais importante, que é honrar o pai e mãe, que é respeitar a autoridade dos pais, começar a entender, né, desde criancinha, a evolução da família, né, quando aprender na vida como que foi crescendo os pais junto com a criança, que o pai vai aprendendo, o pai e a mãe vai aprendendo, né? Então a criança vai notando ali as coisas que os pais vão se conquistando e vai honrando isso, cuidando do que os pais têm em casa, né? Cuidando para não estragar as coisas e tudo mais. E é uma coisa muito importante, pois quando aprende honrar pai e mãe, tudo na vida, assim, tudo não, mas é muitas coisas na vida, vou falar muitas de quase tudo, sabe? Vai se facilitando, que é o respeitar a autoridade, que seria na infância os professores, né? Depois as autoridades da polícia, autoridades políticas. Então, quando a gente honra pai e mãe, a gente vai aprendendo coisas que vai se tornando natural na nossa vida, que, bem, que seria uma coisa não forçada, sabe? Quando a pessoa não força para fazer alguma coisa e começa lá embaixo na infância, que é honrar o pai e mãe. Bem, a parte de Provérbios. Provérbios é um livro muito lindo, né, gente? Ensina muito sobre a sabedoria. É um livro focado em sabedoria e entendimento. Fala sobre guardar os mandamentos do pai e da mãe, né? E guardar no coração. Bem, é uma coisa muito importante guardar isso, pois são coisas que os seus pais já passaram, coisas que eles escutaram dos pais deles, né? Dos seus avós, no caso. E que a gente deve entender que tem coisas que eles já passaram que eles não querem que a gente passe. São recomendações e mandamentos na Bíblia diz, né? Que nos ajudam a evitar problemas e coisas que eles não passaram a gente vai passar e que a gente não quer que nossos filhos tenham aquele problema, né? Alguma dificuldade. Então a gente tem que guardar os mandamentos e as experiências que os pais tiveram, né? E honrar tudo aquilo que os pais já viveram, que já deixaram, né, para trás e que estão crescendo junto com o filho. Pensar tudo que a mãe fez pela criança, né, carregar no colo, o pai também. Imagina quantas fraldas, né, fraldas dessas descartáveis, fralda de pano,
né, que já trocaram da gente. Também pensa né, a evolução psicológica que os seus pais tiveram, né, quando tem um filho, dá um baque, assim, né, eu não sou pai, mas imagina, eu imagino, e eu sei que é um baque, assim, na vida do homem, da mulher, do casal, né, quando o filho reconhece tudo isso, reconhece o esforço financeiro, a luta dos pais, e vê aquilo que os pais vão comprando, vão conquistando para eles, e que vê que o filho é um filho bom e vai honrando os pais, e os pais, por amor e amar o que o filho é, porque ele é um exemplo de filho para eles, que é um filho que eles queriam ter, que honra o que Deus diz, né? Que honrando pai e mãe, a gente está obedecendo o mandamento, ou seja, está tudo conectado, a gente está honrando também a Deus, né? Os pais dão coisas para os filhos porque muitas vezes os filhos merecem, outras vezes não, né? Que não acho correto o pai presentear o filho sendo que ele não merece alguma coisa, como uma forma de castigo também para o filho poder identificar os problemas para poder corrigir isso, né? E bem, e a parte do envelhecer ali, que está em Provérbios, capítulo 23, versículo 22, certo? Quando seus pais vão envelhecendo e você, eu não estou falando envelhecendo a 70, 80 anos, eu estou falando bem antes, assim, quando você vai adquirindo ficando adulto, o filho vai ficando adulto, certo? Ele tem que perceber que tem coisas que os pais, eles têm mais dificuldade de entender, né? E deve notar, assim, que tem coisas que já tá tão costumeiro nos pais que não tem que ficar forçando botar na cabeça deles, né? E se for querer mudar alguma coisa dos seus pais, seja com amor, apresente para eles. Isso é uma coisa que a gente tem que pedir. Às vezes todos os filhos, em algum momento teve um pouco não teve paciência com os pais, né? E a gente tem que aprender a não ser um filho rebelde, né? E um filho que desonre os pais. Na parte de quando, que nem eu falei, não ter paciência com eles, não entender os pais. Quando sair, né? Falar, pai, eu vou para tal lugar. E faz exatamente aquilo que falou pro pai, né? E pra mãe fala para eles, ó, o que aconteceu para que eles confiem no filho. Isso é uma parte de honrar pai e mãe, né? É honrar aquilo que a sua palavra diz pros seus pais, né? Também isso, né? Eu digo, se você fala que vai fazer tal coisa para os seus pais, se você está dependendo deles, você tem a obrigação de honrar aquilo, certo? E ali em Efésios capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando a gente tem os pais que a gente admira, né? Eu sei que tem muita gente que não tem pais que, eu consigo admirar os meus pais, mas pensa um pouco, vamos pensar. Quando a gente tem, você com certeza tem alguém que você admira. No caso aqui, falar de Deus, e é o maior que a gente tem que mais admirar. A gente tem que tentar imitar alguém que seja bom pra gente. Nossos pais, Deus, obviamente, né? Deus, né? E tentar levar aquilo pra nossa vida e tentar melhorar cada vez mais. No caso, crescer em Deus, buscar mais a Deus, buscar a presença, para que a gente possa imitar cada vez mais o que o Filho de Deus fez aqui na Terra, certo? E entender melhor aquilo que Ele fez por nós, que é o amor dele por nós. E também, no caso de imitar os pais, né? Reconhecer que nossos pais têm limitações e têm falhas e tentar não repetir aquilo, né? Porque os pais querem que os filhos sejam melhores do que os pais. Eu penso ser assim, né? Deveria ser, pelo menos, eu acho correto, né? Por mim, assim. E, uh, e respeitar a história que você vai ganhando na tua vida como filho e como alguém que vai ter uma família e que quer repassar aquilo. Ou seja, sede imitadores de Deus e reconheçam que seus pais sempre vão ser grandes pessoas na sua vida. E um recado para quem não tem os pais tão bons assim, que não seriam um exemplo. Não deixe de respeitar eles. Se você é um cristão, seus pais não são, demonstre que você é um cristão para eles. E mesmo que eles tenham feito algo que te ofendeu, né, demonstre que você tem Jesus no coração e que você perdoa, certo? E vai que com isso você consiga ganhar eles para Jesus também. Então, Deus abençoe. Tenham aí
Um ótimo dia, tarde ou noite, não sei quando vocês estão vendo. Valeu!